Bom, amigos, boa tarde. Mais uma grande satisfação aqui estar podendo conversar com vocês. A gente participou desde o primeiro evento, né? Que ainda se chamava SAP e agora CAP, né? CAP 19, terceiro ano. E é uma alegria imensa a gente poder estar compartilhando o crescimento desse evento, né? Vendo como o evento se tornou cada vez mais importante e está trazendo cada vez mais pessoas e cada vez mais promovendo o conhecimento, a interação, a troca das experiências com os provedores. Eu com o Rogério Couto, vamos estar tocando num ponto hoje que está sendo cada vez mais discutido, né? Até onde a gente vai com relação à competência técnica do nosso provedor, até onde a competência técnica vai ser suficiente para poder garantir o sucesso do nosso provedor. Então, o tema da palestra, desafios e oportunidades após o FTTH, né? Uma vez que cada vez mais as redes de fibras óticas elas estão cada vez mais populares, vamos dizer assim, né? Todo mundo praticamente hoje já tem a sua rede de fibra ótica. Qual vai ser o próximo passo? Como é que a gente vai garantir a diferenciação do nosso provedor? É isso, Rogério? Exatamente isso. Boa tarde a todos. É um prazer estar muito calor aqui, vai ser muito bom estar com vocês aqui. O CAP 19 é a gente tem muito carinho pelo CAP 19 porque encontramos bons amigos aqui, sempre boas pessoas. E está discutindo de um tema que começou o primeiro, você está desde o primeiro, até porque você é mais velho, então teria que estar mesmo, né? Ele faz questão de falar essas coisas. E aí, depois no segundo a gente falou sobre eficiência operacional e agora a gente desloca o tema de falar de eficiência operacional para a gente poder entender os desafios que estão por vir depois que a tecnologia ela fica commodities, né? Praticamente fica igual. Muito bem, então, fibra ótica às mãos de todo mundo. Bem, pessoal, se a gente faz uma linha do tempo, uma linha simples do tempo, a gente percebe que a tecnologia, né, ela veio evoluindo e os provedores vieram também aperfeiçoando as suas redes, né? Ainda há pouco no painel anterior, que o meu amigo aqui, Fernando, estava participando brilhantemente, ele estava dizendo que a cada 4 ou 5 anos a gente precisa se reinventar e precisa trocar de tecnologia, né? E isso aconteceu com os provedores. Os provedores que têm aí mais de 20 anos, a partir de 95, começaram a trabalhar, né, com redes da IOAP. Num determinado momento, a rede da IOAP ela precisou ser atualizada e começaram a trabalhar com redes do tipo rádio, do tipo Wi-Fi. Num determinado momento, a necessidade de mais velocidade, de mais estabilidade de banda, trouxe as primeiras experiências com cabo, e ainda se falava em cabo UTP. A partir de 2010, mais ou menos, nós começamos a falar dos primeiros provedores que começaram as primeiras experiências aí com uma rede de fibra ponto a ponto ainda, interligando POPs ou interligando redes UTP. E aí sim, em 2012, as primeiras redes FTTH que a gente teve com os provedores. E de 2012 até agora, 2019, o que a gente vê é uma explosão no tipo dessa tecnologia. A ponto que um diferencial que a gente podia dizer antes que o FTTH era, acaba que hoje deixa de ser o grande diferencial. Então, esse é o panorama, né? Tem uma questão aqui que a primeira vez que eu fui fazer um suporte no provedor foi em 96, isso. Era dial-up, né? Rede de escada e tinha os S-Robotics da vida de 14,4 kbps, sabe? Uns negócios assim. Ou você não sabe? Não, eu só li. Bom, só por livro que eu mas conheço. Mas o Fernando sabe, né? Então, e aí assim, a gente fazia suporte
cliente ligava lá e falava, não estou conseguindo me conectar ao mundo, porque a ideia então era vender, se conecte ao mundo. Esse era o approach, né? Essa era a forma como a gente se falava com o pessoal. E aí, o interessante é que o cliente ligava muitas vezes para pedir um suporte, era simples de resolver. A gente ia lá e desligava o disjuntor do rack, desligava todo mundo, apagava todos os LEDs, e depois subia todo mundo de novo e falava, e aí, conseguiu agora? Né? Então, o que me chama muito a atenção aqui nessa linha além da tecnologia, foi porque muita coisa na tecnologia também mudou no comportamento de como o trabalho é prestado com a evolução das tecnologias também. Isso a gente viu acontecer bastante com relação ao tipo de capacitação técnica que a gente veio precisando ter ao longo dos anos, né? Então, o provedor, né, acho que a grande maioria de vocês trabalharam com rádio e chegou num determinado momento que precisou se atualizar para um outro tipo de tecnologia, né, que é a tecnologia utilizando fibras óticas, né? Agora, não foi só treinamento com relação à fibra ótica, né, Rogério? Depois de instalada a fibra ótica, começou a perceber a necessidade de algo mais, não é isso? Sim, sim. E eu acho que não só assim, como todo mundo começou a ter uma atenção diferenciada desse relacionamento ao cliente e muito por conta do suporte técnico. E aí, suporte técnico... É um jargão do provedor, né? Que o nosso suporte é bom, não é isso? Nós atendemos bem o cliente, né? O nosso diferencial é estar próximo do cliente e dar um bom suporte, não era isso? Era, e eu arrisco dizer ainda que alguns colocam isso até hoje como diferencial de valor, né? Lembrando que o suporte técnico seria a obrigação ao contrário de tudo isso, é não falar de suporte técnico porque pressupõe que o cliente não vai usar suporte. Mas, mesmo assim, a gente teve muita gente se preocupando em aumentar a qualidade do suporte, o tempo do atendimento, né? Começou, então, a ter uma preocupação com os SLAs, que começou, então, a ter a leitura disso. E um outro ponto importante que a gente começou a cada vez mais se preocupar nessa linha do tempo foi que para poder fazer uma rede de fibra, para poder fazer uma rede FTTH, a gente se deu conta que precisava de um investimento muito importante, né? Ainda há pouco também o Fernando estava dizendo que saiu decepcionado de um treinamento, né, Fernando? Porque ele falou assim, pronto, agora eu descobri realmente que isso não é para mim, né? Ou seja, precisa de muito investimento, precisa da gente poder ter certeza que nós vamos ter uma rede rentável para poder fazer uma rede FTTH. E durante algum tempo, Rogério, o pessoal tinha como percepção que fazer a rede, uma rede caprichada, uma rede com qualidade, era o suficiente para ter o cliente. Era o suficiente para ser lucrativo. E aí muita gente percebeu que fez rede e aí depois o cliente não aparecia. Ou fez rede para depois descobrir que o cliente não estava disposto a pagar um determinado ticket médio para a gente poder cobrir com os nossos investimentos, com as nossas despesas. O que aconteceu aí, Rogério? Aí foi um fenômeno bastante interessante que as pessoas começaram a se preocupar com a gestão, né, efetivamente. Eu costumo dizer, e alguns sabem disso, que para o nosso negócio, dinheiro só tem dois caminhos. Ou ele é lucro, ou ele é prejuízo. Se a gente for olhar na linha do custo de projeto, né, fazer a rede caprichada, com bons equipamentos, com nível de investimento extremamente bem refinados, a gente está falando em até quase 30% do custo de um projeto hoje para trazer o cliente. E trazer o cliente depois passou a ser um desafio, porque o costume que nós já tínhamos desde quando, né, dos primeiros tempos, foi que bastasse a gente entregar a internet que o cliente viria organicamente. Era um negócio, uma tendência de todo o processo. Eu entrego a internet, eu faço rede, o cliente vem.
E alguns anos para cá a gente não tem observado esse tipo de comportamento. Nem todo cliente está vindo. Não é só porque a gente está passando rede que significa que o cliente está vindo. Até porque muitas vezes o que o cliente quer ou espera que esteja já esteja satisfeito. Isso leva a entendimento que numa decisão de fazer uma rede de FTTH, e aí você é responsável por isso que você ensina todo mundo a fazer a coisa certa, mas esqueceu de falar que tem que ter análise de mercado. Eu não esqueci. É a primeira coisa que você nunca viu meu treinamento para você falar isso. O pessoal que está aqui já foi, sabe que a primeira coisa que eu digo é fazer análise de mercado. Agora, você insiste em dizer que eu pulo essa etapa. Não é que você pula, é que você faz a turma gastar dinheiro e depois joga nas minhas costas. Mas não é para isso que você está aqui, para ensinar o povo a ganhar? Ah, tá bom. Bom, gente, não vamos brigar aqui, senão eu vou contar para a mamãe de novo, você já sabe disso, né? O desafio que nós estamos percebendo que hoje, efetivamente, nós não vamos conseguir captar cliente só fazendo rede, né? A gente vai precisar realmente ter uma leitura mais aproximada do mercado, uma leitura mais aproximada do cliente, e aí sim vamos ter um diferencial, que é o que nós vamos conversar daqui a pouco. Gente, na verdade, a gente está fazendo essa brincadeira aqui, mas até o ano passado a gente estava fazendo uma palestra sobre eficiência operacional, para que a gente pudesse ter um entendimento dos fatores realmente que vão determinar a lucratividade do nosso provedor. E o que a gente observa é que um ponto fundamental para que a gente possa ter lucratividade é que a gente tenha cliente, né? Por mais simples que isso possa parecer, muita gente se dedica a construir a rede, mas não se dedica depois a fazer a ocupação dessa rede. Então a gente vê muita gente construindo rede, e tem milhares de CTOs aí com as portas posicionadas na cidade, e a gente vai ver a ocupação dessas portas está em 10 ou 15% de ocupação. Ou seja, a gente precisa parar de pensar somente na construção da rede e fazer agora a ocupação dessa rede. E para isso a gente precisa ter um entendimento do cliente, que é a parte que o Rogério conversa com vocês. Por quê? Porque construir a rede, como ele falou, tudo que envolve OLT, rede, cabo, CTO, splitter e etc., é 30% de um projeto de uma rede FTTH. Fazer o atendimento ao cliente representa 70% do investimento. E só vamos ter retorno se a gente tiver cliente nessa rede. E aí a gente precisa não só saber controlar os custos do investimento, mas também saber controlar os custos da captação do cliente e dos custos operacionais que a gente tem na nossa rede. O custo operacional é um fator super importante para que a gente possa ter a lucratividade da rede. Eu costumo brincar nos meus treinamentos que uma das perguntas que eu mais escuto com relação à rede FTTH é se eu divido a minha porta da ULT por 64 ou por 128. Se eu posso usar o cabo drop na minha rede inteira. Se eu uso o splitter balanceado ou desbalanceado. Como se a resposta para essas perguntas fosse determinar o sucesso da minha rede, o sucesso do meu provedor. E o que a gente vê, Rogério, que não é bem isso que vai determinar o sucesso. Não, até porque sucesso para todo mundo aqui, gente, é lucro, é dinheiro no bolso. No final das contas é isso, todo mundo se esforça aqui para ganhar dinheiro. E isso é um fator decisivo porque existe uma diferença muito técnica até entre o que é lucro e o que é fluxo de caixa. Como nós trabalhamos com um certo volume no fluxo de caixa, dá o sentimento que nós estamos tendo lucro e por isso pode assumir muitas contas. É aí que começa, então, a ter um volume de gastos muito maior exatamente daquilo que o lucro da operação pode repor. Então, a gestão operacional, quando a gente fala em controle das despesas, ela está muito ligada não ao investimento de fazer a rede, porque isso aí a gente faz uma vez, mas aos custos que tem todo mês para pagar.
E é no todo mês que a gente tem que atuar. O que você está me dizendo, então, se eu estou entendendo direito, é que não basta mais só, então, o provedor ter competência técnica para poder fazer uma rede ou para poder operar essa rede. Parece que a competência na gestão da empresa está sendo fundamental hoje. Já. Eu acredito que a gente já vem discutindo isso aí há alguns anos com os provedores. E tenho visto exatamente um movimento preocupado em relação a fazer essa gestão. É assim, o sentimento meu, porque eu não sou área técnica, né? Eu sou muito mais voltado para o lado de cá, da decisão estratégica das coisas, o sentimento meu é que isso não saiu de todos nós, a parte técnica, e nem vai sair tão fácil, mas que já passaram a entender que o negócio depende de ser empreendedor para fazer isso, né? Depende de fazer gestão, e aí entra o empreendedorismo. Aí eu acho que isso aqui todo mundo já sentiu. Até porque tem gente que busca Sebrae Tech, tem gente que busca uma capacitação, tem gente que busca uma consultoria, ou até, como foi dito aqui há pouco, busca até se especializar ou fazer uma universidade para poder entender o próprio negócio a partir do processo gestor e não mais do processo técnico. Enquanto o pessoal me perguntava sobre OLT, sobre cabo, sobre fibra, sobre splitter, estava tudo bem. A resposta era bastante simples e bastante objetiva, né? Porque no final das contas 1 dB mais 1 dB são 2 dBs, né? Acho que era isso, né? Agora, falar de empreendedorismo envolve mais coisas, né? Envolve a gente poder fazer uma análise de mercado, a gente poder identificar o potencial do nosso mercado, envolve a gente determinar nicho de mercado, não é isso, Fernando? Identificar os clientes que a gente quer ter, os clientes que a gente não quer ter, né? Rogério, qual vai ser a dificuldade a partir de agora? Bom, eu entendo que nesse processo de decidir quem é o cliente e quem não é o cliente, a gente vai ter que olhar dentro do planejamento aquilo que dá lucro, né? E aí, gente, nós somos responsáveis até pela própria consequência da guerra de preço, que todo mundo fala da guerra de preço, né? E todo mundo reclama até da guerra de preço. Mas na hora de tomar decisão, mexe exatamente no preço, né? Deixa eu fazer uma provocação, então. E por que mexe na guerra de preço? Por que preço acaba sendo o único diferencial que a gente pode apresentar para o cliente? Então... porque você fala que tem que enfiar cliente na CTO. E não tem? Ou deixa a CTO vazia? Aí a forma mais fácil de preencher CTO é buscando cliente dos outros, cliente da concorrência, e abaixando o preço, fazendo a instalação gratuita. Eu não estou dizendo aqui que isso é uma decisão estratégica ruim, mas ela tem que estar mensurada, né? Depois, quando você joga a responsabilidade para a gestão de vendas, que é isso aí, eu escuto muito, não é o que perguntam de DB, nem de OLT, nem de balanceado, desbalanceado, vem e fala para mim assim, cara, eu estou com um problema na minha equipe de vendas, né? Daí, quando a gente vai ver a equipe de vendas, a gente quer matar a equipe de projeto. A equipe de projeto quer matar o vendedor que falou que tinha não oportunidade para fazer. Aí é que tá, não tinha vendedor, não tinha análise de mercado, né? Tinha poste desocupado, entendeu? E aí, por ter poste desocupado e porque concorrência estava começando a chegar a incomodar... Se o meu concorrente está vindo, eu tenho que ir também, é isso? É isso. A decisão gente assim. tomava decisão por reação, entende? E essas decisões por reações acabava levando a gente a um processo de... Agora eu preciso de vendedor. E aí, gente, processo de vendedor, eu acho que alguns devem passar por isso, raça, né? Porque... Eu, desde quando eu me conheço por gente, trabalho com vendas, mas pensa num negócio difícil. Fácil é fazer a rede. Vender é difícil. A minha parte é fácil, a dele é difícil. Por que é difícil vender? Não é só ir lá e oferecer o que o cliente quer? Então, aí é que está. O que o cliente quer hoje? Ele quer internet, não é isso? Pronto, ele quer conexão. E que se pode alguém entregar mais barato, por que eu vou pagar caro? Porque você tem que ir lá cantar o cliente, mostrar que você é mais bonito que os outros. Aí é que tá.
não existe uma relação, Ronaldo, que me chame entregar qualidade, ter as empresas organizadas com o processo todinho gestor dele, que dê para sustentar uma operação, inclusive de FTTH, tendo todo esse nivelamento, sem que a gente consiga um cliente com um ticket rentável. E esse cliente de ticket rentável, nós vamos levar um desafio para limpar, para poder ele receber serviço de uma forma diferenciada. O que eu tenho visto depois de tudo isso é que, se a forma que eu tenho de tirar cliente do concorrente para ocupar a CTO, eu preciso fazer isso porque você falou isso, né? Porque aquilo lá parado é dinheiro. Então, ocupa a rede, não é essa a resposta? Não é essa... Eu preciso da ocupação, senão então, eu não tenho rentabilidade. Mas até aí é um problema. Até aí ela está desocupada, eu concordo plenamente. Agora, o como que a gente vai ocupar que é o desafio. Porque daí, gente, a gente vem nessa discussão do formato comercial como as coisas estão fazendo. E todo cliente que chega falando que vai mudar para concorrência ou vai por algum motivo, ele também vem com um discurso de preço. Ou seja, quem que deu a cultura para o cliente fazer isso? Né? Então, eu até te falei recentemente de uma pesquisa, de uma leitura que a gente teve de um artigo nos Estados Unidos que falava que o consumidor, de modo geral, 85% deles não tem a menor noção de como é usar a internet. Aí a pergunta que eu faço, e até que eu jogo muitas vezes para o pessoal, é: quem são os especialistas de internet? Não temos que ser nós aqui? Então, assim, se nós somos os especialistas de internet, reter cliente não é pelo preço, mas o que o cliente está precisando de experiência para poder segurar isso. E eu acho que esse é o ponto agora. O que a gente percebe é que muita gente foi para o FTTH, fez o investimento, e aí percebeu que o FTTH não estava sendo mais o suficiente, ou não está sendo o suficiente, para poder fidelizar esse cliente. Né? Ou seja, não adianta mais eu só ter a competência técnica, não adianta mais eu só ter a rede FTTH, não adianta mais eu só ter uma equipe de vendas, mas agora eu preciso ainda, além de tudo isso, começar a pensar na fidelização desse cliente. E a fidelização não vai vir simplesmente por conta da rede, ou seja, nós vamos ter aí outros desafios para poder pensar. É a barreira. É o que a gente está... Eu acho que esse slide ele reflete exatamente isso. Quem que vai romper a barreira? Porque até um determinado ponto, a gente vai conseguir entregar para o cliente do jeito que nós estamos fazendo hoje, não tenho dúvida. Só que o que virá para frente, eu acho que, e vários de vocês aqui já têm alguns anos de experiência com um provedor também, vê a velocidade cada vez mais rápida, né? As coisas estão acontecendo cada vez mais rápida e exigindo de nós cada vez decisões mais rápidas. E decisões que requerem uma série de fator técnico, né, para poder sustentar, mas que o fator técnico não é o preponderante. O que faz a preponderância disso é exatamente o que você também diz, que é o cliente. Então, esses são os desafios que nós vamos falar em relação à manutenção de clientes. E aí entra, gente, uma coisa que eu venho falando também há algum tempo. Não foi nós, provedores, que determinamos assim, mas o mercado ele veio ao longo dos últimos 20 anos fazendo que tipo de oferta para os nossos clientes? O que nós vendemos? Vendemos mega. Né? Banda, vendemos mega e cada vez mais a gente oferece mais mega. Né? E se o cliente ele não está muito satisfeito, o que a gente oferece para o cliente? Preço. Mais mega, e aí se não der pelo mega, baixo preço. Vai pelo preço. A gente nunca conseguiu trabalhar a questão da experiência do cliente realmente, de vender para ele o tipo de serviço, o tipo de experiência que a gente pode promover com ele. Sempre falamos de mega. E de alguns anos para cá, quando a gente teve a oportunidade de fazer alguma coisa diferente,
Nós deixamos de vender mega e começamos a fazer o discurso do quê? O discurso da tecnologia. FTTH. A gente saiu de vender mega para vender fibra ótica. E aí, às vezes, eu escuto alguns provedores dizer para mim assim, Ronaldo, meu cliente só quer fibra. Eu falei, bom, vamos fazer uma lista dos fabricantes, então, que vende fibra, e passar para o cliente para ele poder comprar fibra. Será que é isso mesmo que o cliente quer, Rogério? Não, ele quer conexão, ele quer navegar. E eu tenho costume de dizer isso até para o pessoal, que o cliente não lembra do provedor quando ele está chegando na casa dele e vai se conectar a qualquer coisa que ele quer. Ele não chega e fala assim, olha, vou me conectar à RBT internet para poder agora ir para o mundo, não é? Ele não, ele fala, vou para o Facebook, eu vou para o Netflix, ele nem lembra de ti, né? Desculpa, Alexandre, de te falar como exemplo, mas assim, ele nem lembra de você, ele vai lembrar de você em qual momento? Em que a experiência dele é tirada. Quando a gente fala de alianças estratégicas para os desafios aqui, está muito mais relacionado ao como que os provedores também precisam se organizar, no ponto de vista, né, de redução dos custos operacionais, porque não é fácil a gente tocar tudo isso de uma forma única, e obviamente de serviços iguais, as alianças serem fortalecidas para que a gente consiga estabilizar cada vez mais essa entrega de mercado para o cliente. É natural que é o compartilhamento dos custos operacionais. Parece coisa de louco, mas não. E vocês já devem ter visto algumas movimentações, e se não viram, estão vendo ou vão ver. Que é uma associação de provedores para juntar os AS, para conseguir CDN, para que minimize custos, para que a gente possa ter central de gerenciamento de rede compartilhada, quando não NOC. E olha, tem movimentos no Brasil, que a gente sabe disso, que até a marca foi criada na busca de buscar esse compartilhamento de custo, que é uma das coisas do desafio de se manter efetivamente no mercado. Tem que ser grande. E aí, gente, eu acho que tudo que nós comentamos até esse ponto da apresentação foi o que a gente veio lutando até agora. Então a gente saiu, se eu fizer uma outra linha do tempo, eu diria o seguinte, que até 10 anos atrás, a competência técnica sustentava o crescimento do provedor. De 5 anos para cá, a competência técnica não foi mais o suficiente, então a gente começou a precisar também da gestão da empresa, da fazer a gestão financeira da empresa, a gestão de recursos humanos, a gestão de vendas, né? Ele faz questão de me lembrar das vendas, né? E ele tem razão. Mas a partir desse momento, eu acho que nós estamos vivendo uma outra transição, em que só a gestão, como a gente vem fazendo até agora, também não vai ser o suficiente para manter o nosso crescimento. E aí entra o próximo desafio que a gente entende, que é a gestão da experiência do cliente. Não é mais a questão de fazer um bom suporte, não é mais a questão de fazer um bom atendimento, mas realmente fazer a gestão se o cliente está tendo uma boa experiência com a gente. Então, é uma nova etapa que a gente vai precisar se preocupar com ela. Como é que nós vamos garantir que o cliente vai ter uma boa experiência conosco? Não é bonito ele falando assim, Fernando? Que o cara que dava a FTTH falando de experiência de cliente E essas fotos fui eu que escolhi, você viu, né? É até bonito. Bom, é simples, nós temos que entender de gente. Nós temos que saber o que as pessoas esperam do serviço que nós estamos fazendo e, obviamente, cada vez mais estar dentro e inclusive com ferramentas específicas para isso, para a gente poder estar avaliando e medindo a experiência que o cliente está tendo com o serviço, que a gente não precisa mais se preocupar com a qualidade, como foi dito no painel. Qualidade é um ponto que quem não tem não vai ficar. Tá certo? Então o core business, o nosso negócio, ter rede não vai ser o problema. Agora nós temos que então cuidar da experiência desse cliente. O quanto que ele
tem de envolvimento com tudo que faz. Eu diria que a palavra bonita para isso, né, é o relacionamento. Pronto. Começou. É o relacionamento. Só para te cortar um pouco. Nós temos que deixar de atender cliente para entender cliente e relacionar-se com o cliente. Nós não vamos fazer atendimento com qualidade. Nós vamos fazer relacionamento com excelência. Com excelência. Dá até vontade de chorar, né? Fico emocionado até. É isso aí então que você está falando? Quem que escolheu esse slide? Essa foi você. Não foi, não. O que a gente está dizendo, pessoal, é o seguinte. A gente precisa começar a agregar valor ao cliente. A gente precisa começar realmente a fazer o cliente se encantar pelo nosso serviço. E se encantar pelo nosso serviço não vai ser falar para ele que nós temos fibra ótica ou nós temos uma rede FTTH. Nós vamos ter que começar a perceber se a forma como ele está utilizando a internet nossa está de acordo com a necessidade dele ou não. Ontem eu ainda estava conversando com o Marcelino ali, dizendo assim, nós vamos continuar precisando da parte técnica? Vamos. Mas e se a gente, por acaso, utilizar essa parte técnica para monitorar, por exemplo, um perfil do uso do cliente e dizer para ele, olha, está me parecendo que o teu plano não está muito adequado para a sua experiência com vídeo e a gente está vendo que você gosta bastante de vídeo. Quer experimentar um plano um pouco melhor para que você possa ter uma experiência melhor com a gente? E nem isso quer, né? Estamos colocando um plano um pouco melhor, não precisa oferecer, é pensar em vender antes. Pensa em se relacionar, entregar a experiência antes e depois falar, olha, o que você achou? Melhorou? Gostou? Foi bom? Foi bacana? Então, vamos mudar? E outra, pessoal, tenham muita atenção com relação a isso. Não adianta mais a gente falar que tem um bom suporte. A gente precisa mudar e precisamos mudar a partir de hoje a forma como a gente diz que tem um bom atendimento. Bom atendimento agora não é mais simplesmente ter uma pessoa do outro lado para responder as dúvidas do meu cliente. Bom atendimento significa o meu cliente utilizar a minha rede sem realmente precisar lembrar de mim. Então agora eu estou atendendo bem o meu cliente. Se eu não conseguir fazer com que o meu cliente se esqueça de mim, ou pelo menos lembre uma vez por mês só, né, na hora de pagar. E paga com prazer. Nós vamos ter problema. Ou seja, nós vamos ter que tirar o foco agora, realmente. E olha, custa eu dizer isso, né? Mas tirar o foco dessa parte técnica e começar a como é que o meu cliente tem uma boa experiência comigo. Mas não pode desassociar, concorda? Porque para a gente garantir que a excelência daquilo que se preza na entrega da internet precisa efetivamente da rede, do entendimento e do cuidado. Obrigado. Tá? Obrigado. Isso aí é só para defender seu pão. Então, assim, precisa efetivamente disso. Obrigado, já falei. Tá? E o slide que a gente mostra aqui dos dois menininhos, você pode voltar, por favor, que eu estou falando? Você quer controlar? Isso aqui, gente, quer trazer um pouco a reflexão de que o nosso cliente, ele tem que estar despreocupado exatamente na onde ele vai estar usando. Se tem uma coisa que o cliente tem que ter no sentimento é que, contratando o nosso serviço, dali para frente, vai curtir, vai ficar onde quiser, que nós vamos garantir isso para ele. Vai ter eficiência técnica, vai ter eficiência operacional, vai ter eficiência financeira, vai ter eficiência de gestão, de expansão, mas efetivamente nós vamos estar garantindo a satisfação e assim, a tranquilidade, o conforto de usar a internet. Ou seja, passamos da gestão da parte técnica para a gestão da parte financeira, de recursos humanos e comercial. Agora estamos na fronteira de fazer entrega de serviço, fazer a gestão da experiência do cliente. E aí acaba fazendo o quê? Precisando também, fazendo posicionamento de marca, fazendo branding, fazendo que o nosso cliente olhe para a nossa marca e fale, poxa,
essa é a marca que eu quero estar associado, essa é a marca que eu quero ter. Essa é a marca que me inspira confiança e que realmente me traz alegria de poder estar utilizando a internet onde eu quero. Eu botei a maçã aí, né? Alguns Apple maníacos, e outros não, mas quem é fidelizado à Apple não chama um smartphone de smartphone. Chama, cadê meu iPhone? Né? Onde está meu iPhone? E ele também não vai ligar o notebook, você já viu? Ele fala, espera aí que eu vou ligar o meu MacBook Air. Isso tudo, eu acho que está atrelado à questão de fidelizar a marca, de quanto que a marca tem de envolvimento com o usuário. Exatamente no sentimento. Você não usava Apple, né, quando eu já usava. Você gostava do, sei lá, Samsung. Quando você passou a usar, agora você quer trocar o seu celular por qual? Por outro mais novo que eu estou precisando. E que marca? Eu vou manter a marca. Então, esse é o ponto. É o ponto do quanto a marca agora, a brand, fica gravado no nosso sentimento. E o detalhe, o sentimento que se a gente for trocar de marca, a gente está traindo o outro. Parece uma traição. Né? Eu fico imaginando, que nem eu até falei para o Marcelino, Marcelino, o cliente nosso não pode pensar em ter internet. A pergunta que é, ele tem web? Né? Ele tem web? Porque o web passou a ser sinônimo de internet na região dele. Então é essa fortaleza de marca que nós temos que estar preocupado, e aí sim, obviamente, os esforços de marketing estratégico. Né? Bom, Rogério, eu acho que esses vão ser os grandes desafios, né? Como é que a gente então agora faz essa nova transição de vir da gestão, mas de uma gestão fria, para agora uma gestão de entender o cliente e fazer posicionamento de marca, né? Falar de branding, sair da parte técnica, da parte cabo ou da parte fibra, e falar agora com o cliente na onde ele está mais disposto a poder entender sobre emoções, no final das contas, né? Acho que no final das contas, tratar com o ser humano é isso. E se nós utilizamos isso... Assim, Ronaldo, hoje eu tenho 3 percepções que são os motivos do que o cliente utiliza o nosso serviço. Disparadamente, o primeiro é relacionamento, através das mídias sociais, enfim, de tudo que ele faz para se relacionar-se. O segundo é o entretenimento, né? Que passou a ser a forma mais rápida, mais barata e mais acessível de tantas pessoas que jamais têm um cinema próximo de casa, né? Mas tem aí a oportunidade de estar tendo entretenimento, inclusive até de fazer jogos, né? De ser gamers. E o último deles, o conhecimento, né? Que quantas pessoas hoje, inclusive nós aqui, já assistimos ou já nos presenciamos em curso, em formação, em EAD, para poder se especializar. Então, pensando nisso, nesses 3 elementos, como é que eu descubro isso do cliente para se relacionar, para ele se divertir e para ele aprender? A partir do momento que a gente gerenciar essas 3 coisas no consumo de cliente, aí é a hora que a gente não vai mais estar vendendo banda. Na minha opinião, acho que não é a hora que nós vamos estar vendendo banda. E sim, nós vamos estar aproximando do nosso negócio de provedor a serviços de valor adicionado, né? Que o valor adicionado tem que ser também percebido pelo cliente, né? E não simplesmente ser uma economia para a gente, né? Ou um arranjo tributário, né? Sim, em relação a quem está fazendo a mudança fiscal. Muito bem. Bom, pessoal, antes de abrir para a pergunta, eu coloquei aí uma agenda aí próxima dos treinamentos que a gente tem. E eu também queria fazer um convite para vocês para amanhã, né? Amanhã a gente vai ter um painel sobre as fibras óticas, né? Passado, presente e futuro. Eu tenho, assim, a honra de ter aqui, né, presente aqui junto com vocês, 2 dos meus professores, né, que são os que começaram com a fibra ótica no Brasil.
que fizeram os estudos e todo o desenvolvimento para que a gente pudesse produzir fibra ótica no Brasil. Então, se a gente está aqui hoje falando de fibra ótica, se a gente está falando de atendimento a cliente, a gente deve muito a essas duas pessoas, o Smoka e o Delfonso, que estão aqui, e mais outros dois colegas que vão se juntar a gente amanhã também, que é o Escoco e o Bilharim. Então, eu queria convidar vocês para esse painel, para que eles possam contar a verdadeira aventura que foi, desde os primeiros estudos, produzir a fibra ótica no Brasil, chegar até aqui e mostrar para onde que a gente pode ir com a fibra ótica, tá? Tá vendo? Bonito. Eu também gostaria de estar, mas eu estou em partida amanhã cedo. Bem, abrindo perguntas, eu acho que tem um amigo aqui que... Oi, tudo bem? Primeiramente, eu sou Laerte de Balneário Arroio do Silva, eu sou proprietário de um provedor regional. E eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês, que é o seguinte: como a gente pode se defender agora das operadoras, né, que estão voltando ao mercado agora, porque estudos dizem que elas foram consumidas pelos provedores regionais e agora estão trocando a tecnologia e estão voltando. E oferecendo, então, os serviços de TV e mais 90, 120 dias de Netflix. O que a gente vai fazer agora se a gente só tem banda ou atendimento para poder oferecer? Você quer responder? Essa é a sua área, né? Mas eu falo alguma coisinha assim. Desculpa, seu nome é Laerte, né? Laerte, cai justamente naquilo que a gente está conversando. Um dos grandes paradigmas que a gente vem tentando mudar, quando eu falo a gente, né, nos treinamentos aí que eu venho falando, nas palestras, etc., é o seguinte: está na hora da gente parar de vender banda para o cliente e a gente começar a vender planos adequados ao perfil de uso do cliente, onde banda mais não vai ser o foco da atenção dele, né? O Rogério pode dizer com muito mais propriedade isso, mas eu tenho dado alguns exemplos, até do tipo, como é que a gente consegue atrair o cliente para que ele possa ter uma internet nossa, mas não só por conta de valor ou por conta de velocidade. Personificar o plano que nós vamos estar oferecendo para o cliente. Então, uma dica aqui, né, para todos, por exemplo. Já pensaram no plano torcedor? Nós vamos oferecer o plano do time XYZ, não sei para quem que o pessoal torce aqui, né? Avaí. Ou seja, o cara vai comprar 10 mega de alguém ou ele vai ser o cliente do plano do Avaí? Que é algo que vai trazer algo a mais para ele, né? O cara que joga na internet, ele vai ter o plano de 50 mega ou ele vai ter o plano gamer? Quantos mega tem o plano gamer, Ronaldo? Os mega para ganhar. Você quer mega ou quer ganhar quando você joga? Se você quer mega, tem os planos de mega. Se você quer ganhar, tem o plano gamer. Você entende? Então, ou seja, passa pelo que o Rogério vai dizer. Vou estar dando um spoiler aqui dele. Que é deixar de atender cliente e passar de entender de cliente. Se a gente não dedicar tempo para poder fazer essa análise e começar a entender do nosso cliente, entender aquilo que realmente vai atrair a atenção dele, a gente vai ter que competir com as grandes numa posição realmente desfavorável, tá? Olha, Laerte, né? Eu diria para você o seguinte: esse temor que você está falando, quem veio desde 96 para cá, passou por isso quando entrou a IG, por exemplo, que tirou o acesso de escada dos provedores e veio, né, arrebentando com o mercado. Mas a minha percepção com relação a isso é que não cabe efetivamente a gente ficar exclusivamente tentando entender o que fazer olhando para a operadora que está chegando. Nós temos que fazer primeiro o que fazer olhando para o mercado que eu estou. Porque se eu tiver que competir no mercado que eu estou de uma maneira desfavorável, a reflexão de permanecer ou não nesse mercado tem que ser minha. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que fazer o entendimento do mercado. O segundo ponto é ter o entendimento do cliente. Porque nós temos que entender o que o cliente quer. Nós temos casos, assim, efetivamente, de ter passado rede
em vários lugares e o cliente que estava num coaxial, tá certo? Num bairro nobre e não veio para a fibra. Por quê? Porque o cliente está satisfeito com o que ele está recebendo lá, tá certo? Então a gente precisa ter essa visão exatamente do cliente, do que o cliente faz. E aí entra um diferencial extremamente importante para nossas decisões, que é pesquisa, é entender, é fazer questionamento, ir para o mercado de uma forma branca, que a gente chama, né? Sem a marca da empresa no peito, e fazer pesquisas de entendimento, qual é a diferencial, por que o cliente trocaria o seu fornecimento. Quando você fala do Triple Play, por exemplo, né, que é o approach das operadoras, quando chegam, né, eu trabalhei 11 anos em operadoras, então eu conheço um pouco disso, né? A chegada no cliente hoje, com os 3 serviços, telefonia, TV e internet, já não é tanto quanto desejada pelo cliente quanto já foi no passado. As experiências as pesquisas que a gente tem feito é que cada vez mais o cliente quer só a internet. Tem gente que não está querendo mais ter despesa recorrente mensal, né? Despesa recorrente, óbvio, só pode ser mensal, né? Mas pagando por isso. Então vale a análise do seu mercado e do seu cliente. O restante, dali para frente, é como que você vai adequar sua entrega do serviço, entrega da banda, pacotizar a entrega do seu serviço e não vender mais mega. Daí você vai vender o plano de gamers, você vai vender o plano family, você vai vender o plano Cine Plus. Cine Plus. Não sei, tudo bem, eu acho que é um conceito que a gente acredita que não adianta olhar para a operadora para a gente pensar em reagir. Não, temos que olhar o mercado e o cliente. Tá? Eu gosto de dizer que a gente tem que dirigir olhando para frente. A gente tem que dar uma miradinha no retrovisor, mas não ficar o tempo todo no retrovisor. A operadora está vindo, ok, mas eu estou olhando o mercado. É eu que sei o que meu cliente está querendo, né? Acho que é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês e espero ser breve. Pode ser? Tem mais uma Pode pergunta. ser? Eu estava num provedor um tempo atrás e entrou uma mulher desesperada falando assim, ó, eu quero esse negócio de fibra ótica aí, ó, porque eu não aguento mais o meu menino me empurrinhar. Essa é longa, Não, é rápido. É rápido. Me apurrinhar, tá certo? Eu quero internet de fibra ótica. Então vamos começar a fazer entendimento dela, porque o menino falou da fibra ótica. Óbvio que a hora que ela foi fazer a contratação, ela olhou no panfleto, o famoso panfleto, que tem o mega e o mais barato. E falou, eu quero esse aqui que é de fibra ótica, né? Porque para aquele menino parar de me perturbar, tem que ser esse de fibra ótica. E eu, obviamente, daí conversando com a mulher e trocando ideia, não sei o que, identifiquei que era um menino, identifiquei que horário que ele jogava, que era exatamente da tarde para a noite, identifiquei a idade que ele tinha, bacana. Quando ela foi fazer a decisão de compra, era tipo lá, R$ 79,00 o plano de 15 mega. Eu falei, olha, então a senhora pode ficar tranquila que o plano da senhora é esse aqui de 35 mega, R$ 99,00, né? E aí ela falou assim, não. Você não entendeu, eu quero esse de 79. Eu falei, não, quem não entendeu foi a senhora, porque se a senhora levar o de 15, o seu menino não vai parar de te encher o saco. Não vai ser por causa da fibra. Ele vai continuar te perturbando. Aí ela falou, não, mas eu não posso pagar mais caro por isso, eu não quero pagar mais caro por isso. Aí eu peguei R$20, dividi por 30 e olhei bem para o olho dela e falei assim, a senhora pagaria 66 centavos por dia pela tranquilidade? Aí ela falou, tá fechado. Uma semana depois eu peguei e fui ligar para essa cliente. Liguei para ela, liguei para o filho dela. Falei, e aí, Piazinho, como é que tá o negócio? Pô, tio, o negócio tá bombando, tô arrebentando. Ou seja, eu quero que vocês entendam que vender a internet não está exatamente ligado ao assinante, sim ao usuário, a quem está em casa.
a quem está fazendo uso disso. E aproveitem para fazer isso dentro da operação de vocês. Boa tarde, meu nome é Ricardo, eu sou proprietário de provedor também, mais da parte técnica. E gostaria de saber se você... Tá ruim? Tá meio ruim, né? Tá uma interferência aqui. Alô, alô. 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 Tá escutando? Vamos ver se vai. Alô, agora sim. Sobre essa situação das alianças estratégicas para o crescimento dos provedores menores, né? Gostaria de saber de vocês dois que estão cursando as palestras de vocês, os cursos, né, Brasil afora, se vocês já têm visto provedores pequenos se unindo da maneira até de chegar a compartilhar a própria infraestrutura de fibra. Vamos lá, compartilhar a CTO do bairro tal, é meio a meio, é um percentual para cada um. Alguma coisa nesse sentido, se vocês têm visto acontecer e acreditam que isso é possível de uma maneira saudável. Bom, rapidamente. O volume disso não é grande, para falar a verdade. Mas a gente já tem alguns exemplos onde, inclusive, chega nesse nível. Claro, cada um construir parte do seu backbone para poder fazer uma redundância, etc. Isso de algum tempo a gente já vem vendo, né? Agora, já tem um exemplo concreto de provedor que chega a compartilhar o que você falou, compartilhar a rede de última milha, compartilhar CTO, ou seja, a ociosidade que ele teria na rede, ele deixa para o provedor concorrente dele estar usando e pagando a rede para isso, né? Ele pega o custo da porta que está aberta, que ele não desempenhou, aplica lucro sobre isso e compartilha. Aí vira negócio até, tá? Isso já é uma realidade. Mas é uma parcela bem pequena, tá? Mas eu acho que assim, vale a pena a gente poder estar caminhando para isso, tá? Pensando nisso e caminhando para isso. Alguma abordagem a mais? Tem... Opa, boa tarde, eu sou o Marcos de Taubaté. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Conterrâneo. Opa. Naquele curso que eu fiz lá, você comentou algo que eu achei muito interessante, que são as parcerias do provedor com estabelecimentos locais, né? Por exemplo, um supermercado, um salão de beleza. E eu queria aí ouvir de você, talvez do Rogério também, se já tem visto isso em alguns provedores, por exemplo, assina um plano aqui e ganha um corte de cabelo no salão, desconto no supermercado, por aí vai. Vamos lá, Rogério. Bom, a gente tem visto sim, isso aí obviamente que é com alianças estratégicas, mas principalmente na entrega de valor agregado ao cliente, né? Só que isso tem que ter um certo cuidado, porque isso não pode ser entregue ao seu usuário, ao cliente, como se fosse qualquer coisa, tá? Então, a pessoa que vai cortar o cabelo lá no Kaizen, lá, né? Ela, na hora que for pagar e ela falar que é cliente seu, ela tem que ter um diferencial. Se você não garantir esse desconto, essa oferta, dificilmente, então, esse programa seu vai ser aplicado. Isso está muito relacionado hoje a como fidelizar cliente, tá? Então, quanto mais a gente utiliza os próprios clientes que a gente tem, inclusive como pessoa jurídica, para fazer oferta de benefício, gerar aí um bem comum para todo mundo, é bom. E realmente tem movimento com isso. 2002 ou 2003, quando a Vivo lançou a 3G, a gente fez o Vivo Valoriza, né, que era um programa de benefícios exatamente nesse sentido. Então vale muito a pena e é uma boa estratégia, mas tem que ter um cuidado para que esse benefício seja percebido pelo cliente. Se ele ficar só no papel, daí não tem efeito. Bem, tudo bem, valeu? Gente, eu quero agradecer aqui
já estão aqui desesperados para poder tirar a gente de cima. Variar, o Rogério fala pra caramba. Mas a gente está andando por aí, vai ser um prazer poder trocar uma ideia com vocês. Desejamos que vocês tenham absorvido pelo menos uma ideia daquilo que a gente acha que vai acontecer e muito, muito sucesso para todos vocês, tá? Deus abençoe a todos. É isso, pessoal. Sucesso a todos e a gente conversa aí pelo evento, tá ok? Um grande abraço a todos.